E aí, pessoal, beleza? Nessa resolução de exercício você vai terminar esse módulo aí, ó, bacana, vamos fazer bastante exercício. E os exercícios que eu vou fazer vai dar base para você fazer qualquer outro, beleza? Bom, nós vamos começar com a questão 8, beleza? Na questão 8, antes de a gente começar, a gente tem que colocar uma coisinha. Primeiro, vamos identificar que o mol, a gente sabe que a palavra mol significa esse valor aqui, ó, certo? E esse valor ele pode ser moléculas, átomos, íons, partículas, qualquer coisa. Então toda vez que você vê a palavra mol, você pode substituir pela quantidade de mols. Mas eu também posso substituir pela massa molar da minha substância. Aonde eu encontro a massa molar? Na tabela periódica, porque é a mesma da massa do átomo lá. Então, por exemplo, se for do cálcio, por exemplo, a massa lá na tabela periódica é 40. Então, é 40 gramas por mol. Então, no lugar do mol, eu posso colocar 40 gramas. Por exemplo, a O2. No oxigênio, lá na tabela é 16. Como é O2, então 32. Então 32 gramas por mol. Então no lugar do mol eu posso colocar só 32 gramas. Então se você fixar isso aqui, você vai ver que você vai facilitar bastante. Então na letra A, ele está falando que a massa de uma molécula de O2 vale 32 gramas. Pessoal, tem gente que, nossa, que difícil agora, como calculo? Pensa primeiro, uma molécula, você tem a noção do que é o tamanho de um átomo, que é muito, mas muito pequeno, que é um grão de areia dividido por mais de 1 milhão de partes. E uma molécula também é muito pequena, então como que eu vou pegar uma molécula extremamente pequena e vou pesar e dar 32 gramas? Né? Então, lógico que isso aqui, ela tá incorreta. Tá? Beleza? Então, professor, qual que seria a massa de uma molécula? Isso é fácil. Quer ver? Por exemplo, quando a gente fala aqui, ó, que um mol ele tem 6 vezes 0,2 a 23 moléculas, olha aí, ó, que bacana, ó. Tá vendo? Um mol. Um mol, nesse mol aqui eu posso substituir pela massa. Então significa que ó, eu posso apagar a palavra mol e colocar ó, os 32 gramas. Então a massa de um mol equivale a 32 gramas, ou seja, a massa de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas que vale 32. Então é muita molécula. Então nunca que vai ser uma, porque se for uma molécula, eu coloco aqui, ó, uma molécula X. Então X seria o quê? Seria 32 dividido por isso aqui, ó. Olha aí, ó. Certo? Que eu não preciso fazer essa conta porque ele só está perguntando se é verdadeiro ou falso. Mas se quiser fazer essa conta, pode fazer. Vai dar, ó, por exemplo, se 10 a 23 ele sobe como 10 a menos 23. Então vai dar muito pequeno, mas muito pequeno. Correto? A mesma coisa a letra B. Alguém ele falou que a massa de um átomo vale 40 gramas. Nunca. Se de uma molécula nunca vai chegar a 32 gramas, imagina de um átomo. Não vai ser. Agora, se você quiser saber, podemos, por exemplo, como ele está falando de átomo, né? E nós sabemos que um U vale 1,605 vezes 10 a menos 24 gramas. Isso nós já sabemos, né? Então, se eu quiser saber dos 40, o que é a massa do cálcio, né? Lá na tabela periódica, eu vou ter aqui X. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma regrinha de 3. Então, o X é igual a 40 vezes essa galerinha aqui, ó. Multiplicando esses dois aí, vai ficar aqui, ó, 66,42, 10 a menos 24. Passando a vírgula para cá, fica 6,642 vezes 10. Como eu passei a vírgula para a esquerda aumenta o expoente. Então, menos 24 com mais 1, menos 23 gramas. Então, essa aqui é a massa de um átomo só. Então, é um absurdo você pensar nisso. Então, isso aqui também está incorreto. Ok?
Pessoal, na letra C, vamos fazer aqui a letra C. Ele está falando que 0,5 mol de molécula de H2 tem 6 vezes 0,2, 23 átomos. Vamos ver se é verdade aqui, ó. Então, ele está comparando aqui, ó, mols com átomos. Então, eu tenho que abrir uma regra de 3 que tem mols e átomos. Eu posso fazer isso em 2, 3 regras de 3 até chegar na conta, eu posso fazer em uma só, né? Adaptando. Como assim, professor? Olha aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó, para 1 mol do gás hidrogênio, ele tem o quê? Ele tem 2 mol de quê? De átomos de hidrogênio. Não é isso que ele está dizendo? A cada 1 mol eu tenho 2 de átomos de hidrogênio. E esse 1 mol aqui, ó, já vou colocar aqui, ó, esse mol é mol de moléculas. Então, 1 mol de moléculas tem 2 átomos, 2 mols de átomos de hidrogênio. Ou é a mesma coisa você falar assim, ó, a cada 1 de hidrogênio, gás de hidrogênio, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. É isso que quer dizer? Uma molécula de H2 tem 2 átomos. É a mesma coisa aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho essa equação aqui, ó, H2S, por exemplo. Uma molécula de H2S tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de S, de enxofre, certo? Então a mesma coisa. Só que eu estou colocando, em vez de moléculas e átomos, eu estou colocando mols de moléculas e mols de átomos, porque ele convencionou que mols. Então, aí ele quer saber se 0,5 aqui, ó, mol, quantos átomos vai ter. Só que ele quer na quantidade de, não em mols, mas a quantidade de átomos. Então, ele não quer a resposta em mols, ele quer em quantidade. Pessoal, quantidade, número de Avogadro. A palavra mol eu posso substituir por isso aqui, ó. Então, ó, a palavra mol eu posso colocar a minha constante de Avogadro, que é 6 vezes 0,2 vezes 10 a 23, certo? Então, multiplicando aqui cruzado, ó, 0,5 vezes 2 dá 1. Vezes essa galera toda dá aquela galera toda, ó. Então tá aqui, belezinha, e coincidiu com a resposta. Então, quer dizer que a minha opção ela está correta, ok? Na letra D, vamos aqui. Vamos apagar aqui a que bonitinho. Letra D. Ele perguntou se 5 moléculas de CO2 têm a mesma quantidade de átomos que 2 moléculas de CCl4. Aí, ó, aqui ficou bem mais fácil porque ele não está falando de mols. Então, eu não precisei colocar em mols, eu já posso colocar moléculas. Por quê? Porque ele falou aqui, ó, vamos ler aqui, ó, que uma molécula de CO2, quantos átomos tem no total? 1 com mais 2, 3. Ó. Tem 3 átomos no total. Mas ele quer saber para 5 moléculas. Então vai ser X. Então o X, fazendo a regrinha de 3, dá 5 átomos no total. Isso é lógico. Agora, ele quer saber se esse 15 vai bater aqui, ó. Que é fácil. Por quê? Uma molécula de CCl4, quantos átomos tem? 1 de C e 4 de Cl. Então, eu tenho 5 átomos. Mas ele quer saber em 2 moléculas. Então, vai ser X. Então, X vezes 1X, 2 vezes 5 dá 10 átomos. Opa! Não bateu, né? Então, se não bateu, essa aqui está incorreta. Beleza? E só na letra E, olha aí, ó, 8,25 gramas de água tem mais moléculas que 85 gramas. Veja bem que o raciocínio não é o mesmo. Aqui ele falou de mol, aqui falou de átomos, de moléculas, sem ser em mol, e aqui ele está falando de gramas. Pessoal, se ele falar de gramas, eu sou obrigado a calcular a massa molar, tá? Então, a massa molar da água, olhando a tabela periódica, o hidrogênio é 2, né? E eu tenho 1 oxigênio. Cada hidrogênio pesa 1 e cada oxigênio pesa 16. Então, olha aqui, ó, eu tenho 18 gramas por mol. Essa é a molécula da água.
Do PCl5, né, tricloro de fósforo, né, tricloro, não é isso? Tricloro de fósforo, aliás, eu tenho, ó, 3 cloro e mais um fósforo, onde o cloro é 35,5 e o fósforo é 31. Fazendo essa conta aí, dá 137,5 gramas por mol. Então, olha, eu já achei a quantidade de mols, agora eu vou ver se quem tem mais moléculas, tá? Então, primeiro eu vou fechar aqui, aí eu vou calcular para a água quantas moléculas tem. Então, o que que nós sabemos aqui? Nós sabemos que, como ele está falando de moléculas, eu sei que um mol tem 6 vezes 0,2 elevado a 23 moléculas, não é isso? E só que ele quer saber em 8,25 gramas. Aí eu vou achar minha quantidade de moléculas. Eu só não posso fazer a regra de 3 porque gramas em cima, embaixo e mols em cima eu não posso fazer. A regra de 3, por definição, tem que trabalhar com as mesmas unidades. A mesma unidade de cima tem que ser a mesma de baixo. Mas nós vimos que a palavra mol, ela pode ser substituída ou por 6 vezes 10 de 3, que eu já coloquei, ou pela massa molar, que no caso da água vale 18 gramas. Olha aí que bacana. Então, X é igual a 6 vezes 0,2 elevado a 23 vezes 8,25 dividido por 18. Olha aí que bacana, hein? Então, vamos fazendo essas contas aí. X é igual a 2,75 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Beleza? Agora o que a gente precisa fazer? Do PCl3. Né? Então, eu vou apagar aqui, ó. Vamos fazer do PCl3. Fazendo do PCl3, aqui, ó, PCl3. O que nós aprendemos? Que 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23, o quê? Moléculas. Que no lugar do mol eu já posso colocar a massa do PCl3, que ali deu quanto? Vou deixar esse 1 aqui, fica 137,5 gramas. Sabe por quê? Porque eu vou querer saber em 85 gramas. Eu tenho X. Então, X é igual, ó. Aí isso aqui é só matemática, que é gostosinho, dividido por 137,5. Fazendo essa conta, vai ficar aproximadamente 3,7 vezes 10 elevado a 23. Então a questão ela continua incorreta, né? Porque ele falou que tem mais moléculas, não, tem menos, né? Aqui 2,7 e ali 3,7. Então a questão ela está incorreta. Beleza? Na transição, vamos fazer mais um exercício. Pessoal, na questão 15, ela é bem parecida com a que nós acabamos de fazer, mas ela não quer verdadeiro ou falso, ou correto ou incorreto. Ela quer saber para calcular de fato mesmo. Então, vamos lá. Na letra A, ele está perguntando qual que é a massa da acetona, que é o C3H6O, que contém 300 gramas de carbono. Então, veja bem, ele quer massa e ele deu massa. Então, a regra de 3 que eu tenho que montar é comparando massa com massa, certo? Mas se ele está falando massa, é lógico que eu tenho que calcular o quê? A massa molar da minha substância. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho C3H6O. Vamos calcular aqui? Eu tenho 3 átomos de carbono, cada carbono 12, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo só de oxigênio. Então aqui fica 3 vezes 12 dá 36, aqui é mais 6 mais 16. Então a massa aí no total vai ser 58 gramas por mol, ok? E ele está comparando quem? Ele está comparando a acetona com o carbono. Então vamos comparar. Só que vou comparar o que? A nível de massa, porque é o que ele está pedindo. Foi a informação que ele deu e a informação que ele está pedindo. Tudo massa. Então vamos lá. Para a acetona, eu tenho 58 gramas
de acetona, eu tenho quantos de carbono? Não é isso? Quanto de carbono? Em massa, eu tenho 3 átomos de carbono. Mas só o carbono aqui, ó, só o carbono que eu vou pegar, eu tenho 36 gramas de carbono. Não é isso? Lógico isso. A cada uma molécula, que é 58 gramas, eu tenho 3 átomos de carbono, que dá 36 gramas. Aí, ele faz isso aqui, ó. 300 gramas, ele quer saber a massa disso aqui. Então, fica 36x é igual a 58 vezes 300. Então, x vai ficar 483,3 gramas de quem? Lógico, da acetona. Então, tá aqui, ó. Essa aqui é a minha letra A, beleza? Pessoal, na letra B, ele quer saber a quantidade de mols do H3PO4, do ácido fosfórico, que contém essa quantidade de átomos de O. Então ele está comparando duas coisas diferentes. Está comparando mols com átomos. Mas que não é muito difícil, porque eu posso comparar a quantidade de mols com a questão de átomos. Por exemplo, um mol, olha aqui que bacana, ó. Um mol dessa molécula, olha aqui, ó. Eu sei que um mol vai ter 4 mols de oxigênio. Certo? Ó, um mol dessa molécula tem 4 mols de oxigênio. E ele quer saber a quantidade de mols dali. Mas qual a informação que ele deu? 6,85 vezes 10 elevado a 25 átomos. Professor, posso fazer isso aqui? Não, não posso. Por quê? Aqui está mols, aqui está átomos. Mas o que nós aprendemos? Que eu posso pagar a palavra mol e colocar 6,02 vezes 10 a 23. Então, eu posso colocar aqui, ó, 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. Pronto aí, ó. Aí, o que eu faço? Faço tudo aqui, ó. Ó, x é igual a 6,85 vezes 10 a 25, dividido por 4 vezes 6,2 vezes 10 a 23. Agora é só matemática. Fazendo essa divisão aí, vai dar aproximadamente 28,5 mols, ok? Montou a estrutura, fez aí. Belezinha? Pessoal, na letra C, vamos fazer aqui, ó. Ó, ele está perguntando qual que é a massa do CO2, certo? Que onde ele tem a mesma quantidade de átomos de O presente em 3,5 vezes 10 a 24 de SO3. Então veja bem, ele fugiu um pouco aqui do raciocínio, porque aqui ele está falando de uma molécula só, aqui está falando de uma molécula, onde ele deu as informações e a gente montou a regra. Aqui ele está pedindo também o que ele quer, só que ele está jogando a sua responsabilidade para outra molécula. Então, qual que é o tchan aqui? Primeira coisa, eu preciso achar a quantidade de átomos de O. Por quê? Porque ele falou que a quantidade ela é igual. Bom, se ela é igual, eu posso achar a quantidade aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. Qual que é o nosso objetivo a achar aqui? Achar a quantidade de átomos de O presente aqui, que vai ser o mesmo valor para SO2. Aí eu faço o que eu tenho que fazer. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Então, para calcular aqui o átomos de O, o que nós temos aqui? Nós temos uma molécula de SO3, ela tem 3 átomos de oxigênio. Resumindo aí, é essa parte aí. Então, quando nós temos aqui uma molécula para 3 átomos de oxigênio, eu quero saber, não é 3 átomos não, eu quero saber esse valor aqui, ó, de 3,5 vezes 10 elevado a 24 moléculas de SO3. Porque aí eu acho a quantidade de quê? De átomos. Então, estou comparando aqui, ó, uma molécula de SO3 tem 3 de O, porque é isso que ele me exigiu. Ele quer saber a quantidade de O para SO3. Então, estou comparando quem? O SO3 com o O. Fiz essa comparação,
Então tá aqui, coloquei o valor, vou achar aqui agora. Então x é 3 vezes 3,5 vai ficar 10,5 vezes 10 elevado a 24 o quê? Átomos de O. Pronto. Tá? Nem vou colocar em notação científica. Já vou cair para o outro. Então, eu vou querer o que agora? A massa do SO2 e eu tenho essa informação aqui, ó, que eu acabei de achar que ele falou que são iguais. Então, se ele quer a massa, eu vou comparar o SO2 com o O na seguinte proporção: a massa do SO2 com a quantidade de átomos. Vamos fazer isso aqui? Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui no meio que é melhor. Ao fazer isso, vamos comparar aqui, ó. Então, vou até colocar aqui, ó, o SO2 com o O2. Eu preciso saber a massa do SO2, porque ele está pedindo massa, então eu preciso calcular a massa. Então vamos calcular aqui, eu tenho um S mais 2O. Então eu tenho 32, porque a massa do S é 32, mais 2 vezes 16, que também dá 32. 32 mais 32 dá 64 gramas por mol. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que 64 gramas de SO2, eu tenho 2 mols de oxigênio. Não é isso que ele quer dizer? Eu não posso colocar 2 átomos de O, tá? Porque eu estou comparando com o mol. 64 gramas por mol. Então, ou seja, eu estou comparando um mol aqui, que é os 64 gramas. Então, esse 1 mol eu vou colocar também referência a 2 mols. Ou não fica super errado, porque 1 mol de SO2, que são 6 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, ele não pode ter só 2 oxigênio, né? Ele vai ter milhares e milhares de O2. Agora, eu vou terminar agora aqui, ó. Ele quer a massa, eu vou saber a quantidade de mols do O2, que eu já sei aqui, ó, que é 10,5 vezes 10 a 23, beleza? E aqui é o que? Átomos. Mas aqui é mols, átomos não rola, mas é fácil. É só pagar a palavra mol e colocar quem? Colocar o 6 vezes 10 a 23, ok? Átomos de O, tá? 6,02 ou 6 vezes 10 a 23. Tem gente que mexe só com esse valor aqui, já arredonda, ou mexe com isso. Vai depender da sua lista de exercícios, da sua prova, do seu professor, vai depender disso aí. Agora, aí fica o quê? X é igual a, vamos lá, 64 vezes 10,5 vezes 10 a 23, tudo isso dividido por 2 vezes 6 vezes 0,2 vezes 10 a 23. Ó, posso cortar isso aqui, ó, dá 560 gramas. Então, essa aí é a parte aí dos 560 gramas. Fechamos a letra C na transição. Então, pessoal, fazendo aqui, ó, eu tenho 1 mol dessa molécula aqui e eu tenho 3 mol desses átomos de hidrogênio. Então, eu estou comparando os dois, tá? Inclusive, ele deu até essa informação aqui, ó, 2,5 mol, não precisa transformar em nada. E aí, o que ele quer saber aqui? Ele quer saber o valor da massa. Eu não posso fazer regra de 3, porque mol em cima, massa embaixo, não dá. Mas eu posso apagar a palavra mol e colocar a massa molar do hidrogênio, que na tabela periódica vale 1. Então, eu tenho 1 grama. Então, fazendo essa multiplicação aqui, ó, dá 7,5 gramas de quê? De hidrogênio. Que essa mesma informação ela vai servir para o H2S, para o ácido sulfídrico. Então, fazendo isso aqui, o que ele quer saber? Primeira coisa, ele está comparando essa molécula também com hidrogênio. Aí está comparando aqui, ó, para saber a minha quantidade de moléculas. E aqui eu tenho o valor do que? Da massa. Então vamos abrir aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho 1 mol de H2S, 1 mol de moléculas,
para 2, porque eu tenho 2, né? 2 mol de hidrogênio. O que ele quer saber? Ele quer saber a quantidade de moléculas. E eu tenho essa informação aqui, ó, 7,5 gramas. Vamos fazer os ajustes. Moléculas com mol não combina. Então é só pagar a palavra mol e vou colocar o quê? 6,02 vezes 10 é 23, certo? E aqui eu vou colocar 1 grama, que é a massa do hidrogênio. Multiplico cruzado, então fica 2x. Aqui fica 6 vezes 0,2 vezes 7,5. E esse 2 aqui, ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vezes 7,5 dividido por 2, certo? Fazendo essa divisão aí, dá 2,25 vezes 10 elevado a 24 moléculas do H2S, ok? Vamos para a letra E. Na letra E, olha o que ele quer saber. Ele quer saber a quantidade de mols do HClO4, que tem a mesma quantidade de átomos do cloro em 65 gramas daqui. Então veja bem, primeira coisa, eu preciso achar a quantidade do átomos de cloro. Presente aonde? Presente no Cl2O3. Então, se você observar, o que ele comparou aqui para nós? Ele quer saber a quantidade de átomos e ele está comparando com a quantidade de massa. Então, vamos abrir essa informação aqui. Abrindo essa informação, eu tenho 1 mol de Cl2O3, está presente em 3 não, né? 2, eu tenho 2 mol de cloro. Aí o que eu quero? Eu quero saber os 65 gramas, quanto que eu vou ter a minha quantidade de átomos. Vamos fazer os ajustes? Grama e mol não pode. Então o que acontece? Eu vou tirar mol e vou colocar a massa desse aqui. Precisamos calcular, ó. Então fica Cl2O3, eu tenho 2 cloro com 3 oxigênio. Cada cloro pesa 35,5, cada oxigênio pesa 16, tá? Aqui vai dar 71, aqui vai ficar 48, tá? Então 71 mais 48, ó, 1 mais 8 eu tenho 9 e 7 mais 4 eu tenho 11. Então eu tenho 119 gramas por mol. Então aqui, ó, eu posso colocar a palavra mol e substituir por 119 gramas. Aí ficou bacana. Só que aqui ele quer a quantidade de átomos. Então vou apagar o mol, o 2 eu deixo aqui, tá? Só vou deixar aqui bonitinho. E vou colocar o que? Minha constante de Avogadro. Pronto. Aí fica x vezes 119, então fica 119x. E é igual a 65 vezes 2 vezes essa galera todinha aqui, ó, ok? Então, aí dá 6,6 vezes 10 a 23 átomos de cloro. Agora eu já tenho essa informação aqui. Aí ele quer comparar o HClO4 com o cloro, onde aqui ele quer a quantidade de mols e aqui ele deu a minha informação para átomos. Então, beleza. Ó, o que eu vou dizer aqui? Que 1 mol de HClO4 ele está presente em 1 mol de cloro, certo? Então eu quero saber a quantidade de mols. Aí eu tenho o quê? Eu tenho 6,6 vezes 10 a 23 átomos. Em cima tá mol. Vamos fazer a adaptação. Então o que eu vou colocar aqui? Ó, tirar a palavra mol e colocar 6 vezes 0,2 vezes 10 elevado a 23. Multiplicando cruzado aqui e dividindo, fica 6,6 vezes 10 a 23, dividido por 6,02
vezes 10 a 23. Ó, posso cortar aqui, aí fica 6,6 dividido por 6,02, que dá aproximadamente 1,09 de mols.